Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos ao vivo, dia 1º de abril, o Dia Internacional da Mentira. Mas não, eu não vou trazer mentiras aqui, eu trago verdades. Seja muito bem-vindo, vai chegando aí, já pega a sua cadeira, senta, pega papel, caneta, tem muita coisa aqui que eu tenho certeza que você vai querer anotar. E vamos lá, eu sou o Thiago de Paula, psicólogo, hacker da mente, e eu te ajudo a ativar o seu poder inconsciente para que você se torne ilimitado, ilimitada em todas as áreas da sua vida. E a gente está essa semana aqui especial, fazendo essas lives à noite para um aquecimento. Vamos chamar de aquecimento. Estamos nos preparativos, aquecendo os motores para um grande evento que vai acontecer na semana que vem, do dia 6 ao dia 13 de abril, ao vivo, online, comigo, eu e você, você e eu, na semana do Hackeando a Sua Mente. O evento é o Hackeando a Sua Mente, do dia 6 ao dia 13 de abril, gratuito, online. E nesse evento eu vou te mostrar como você, independente do ponto da sua vida em que você está, como você consegue hackear a sua mente inconsciente, utilizar esse poder transformador, ativar esse poder transformador para que você possa realizar, realizar mudança, realizar sonhos, realizar projetos, realizar tudo aquilo que você pensa e sente que é capaz. Mesmo que você esteja, principalmente se você está travado nesse momento. Talvez a sua vida está andando bem em várias áreas, mas olha, fala a verdade. A gente sempre tem um ponto, a gente sempre tem uma questão, a gente sempre tem um calcanhar de Aquiles. Aquele lugar ali que não anda, que parece que a gente está patinando, faz força, não sai do lugar. Como se a gente estivesse andando num carro que você conhece a potência, sabe que ele pode mais. Mas aí a sensação é de que está com o freio de mão puxado. Você acelera e o carro simplesmente não entrega tudo aquilo que você sabe que ele poderia entregar. E é isso que acontece se você vive ao acaso, se você vive conduzido, guiado pelo seu inconsciente, sem entender essa força, sem considerar essa força e sem utilizar, direcionar essa força transformadora de forma intencional. Então é sobre tudo isso que a gente vai continuar falando aqui. A gente essa é a terceira live, então a gente teve a primeira live na segunda-feira, em que eu dei um panorama geral. A gente fez uma passada geral em todas as ideias, conceitos, usei a metáfora do computador e do celular para te apresentar a estrutura da mente, mente consciente, mente inconsciente e o nosso grande firewall, que é o senso crítico. E os motivos da gente, apesar de sermos feitos para mudar, o seu cérebro, desculpa, foi feito para mudar. O seu corpo foi feito para mudar. Eu já disse isso. Essa pessoa que começou me vendo aqui já não é a mesma pessoa. A cada minuto, você literalmente é uma pessoa diferente. Fisicamente, é, biologicamente, cognitivamente, emocionalmente. É impossível você viver no mundo, interagir com pessoas ou simplesmente com você mesmo em um período de tempo e se manter igual. Conexões são criadas, conexões são desconstruídas o tempo todo. Célula nasce, célula morre o tempo todo. Então, você foi feito para mudar. E, paradoxalmente, é estranho, né, dizer isso, mas é real, é difícil mudar. Por que é difícil mudar? Porque ninguém muda, pouca gente muda do jeito certo. Qual é o jeito certo? O jeito certo é entender, acessar e utilizar corretamente o seu inconsciente. Por isso que eu digo que ativar o poder inconsciente é libertador, é se tornar ilimitado. E a gente está falando sobre isso. A primeira live foi mente consciente, senso crítico, mente inconsciente. A segunda live eu falei de uma coisa muito, 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 muito importante. Você é uma criança mal programada. Não adianta entender tudo isso, não adianta só acessar o inconsciente, não adianta só dominar o código para reprogramar o inconsciente se você não entender que as suas decisões hoje, elas já foram programadas talvez lá na sua primeira infância, nos seus primeiros anos de vida.
É, olha que curioso. Você sabia que o ser humano ele nasce com só dois programas instalados: chorar e sugar. Todos os outros programas a gente vai instalando ao longo da nossa vida. E a grande maioria desses programas, os programas, vamos dizer assim, os programas que formam toda a base da nossa psique, do nosso self, do nosso eu, é na primeira infância, até os 9 anos. Então, aquela criança abandonada, aquela criança negligenciada, aquela criança que teve excessos ou faltas, torna-se o adulto, que só se relaciona com pessoas erradas, que não consegue juntar dinheiro, que não consegue vencer a procrastinação, que não consegue se alimentar corretamente, que não consegue abandonar um vício. Então nós falamos sobre isso tudo na segunda live. Se você perdeu a primeira ou a segunda live, elas vão ficar disponíveis durante essa semana toda. Então eu não sei de onde você está vendo essa live, se no Instagram, se no YouTube, vai nas minhas redes sociais, vai no meu feed, vai no meu canal e aproveita que as lives ainda estão no ar e assista. Veja quantas vezes quiser, anote os insights, as técnicas. Sim, eu estou mostrando técnicas muito interessantes e que funcionam maravilhosamente bem quando o assunto é acessar o inconsciente, utilizar o inconsciente para transformar a sua vida, para realizar os seus sonhos, para produzir, para prosperar, para que você tenha a vida que você sempre sonhou. A gente veio nesse mundo para ser feliz, só que a gente complica tanto as coisas e às vezes é tão difícil, mas não precisa ser. Não precisa ser. E eu estou provando isso aqui nessa semana e eu vou te mostrar isso ainda mais a fundo na semana do Hackeando a Sua Mente, do dia 6 ao dia 13. Tá, Tiago, como é que eu me inscrevo? Não tem desculpa, muito simples. Do jeito que você quiser. Manda sinal de fumaça. É mais fácil fazer o seguinte: vem aqui na descrição, vai ter um link aqui para você se inscrever. Se você está vendo isso aqui ao vivo, vai estar aqui nos comentários. Se você está vendo isso aqui gravado, vai estar na descrição. Se você está vendo isso aqui no Instagram, vai estar na minha bio. Não sabe o que é bio? Vai lá nos stories, me manda uma mensagem. Vai no meu direct, me manda uma mensagem. Manda um e-mail. Clica no botãozinho lá da minha página do Instagram, e-mail, WhatsApp, tá tudo lá. Me manda uma mensagem, fala comigo. Fala que você quer. Comenta aqui embaixo, mente. Comenta aqui embaixo, eu quero. Comenta aqui embaixo, hacker. Qualquer coisa. E a minha equipe te manda o link de inscrição. E olha só, é muito importante isso aqui, hein? Presta atenção. Você vai clicar no link, vai colocar lá alguns dados, é super rápido e você já está inscrito. Não é de graça mesmo, não tem pegadinha, você está inscrito. Aí tem algumas coisas importantes para serem feitas. Você tem que entrar no nosso grupo secreto de WhatsApp, porque é lá que nós vamos enviar os lembretes das aulas, os links das aulas dessa semana, do dia 6 ao dia 13. É lá que você vai receber todos os materiais bônus, é lá que você vai ter o acesso ao replay das aulas, enfim, é lá que a minha equipe vai poder falar com você para que você não perca absolutamente nada. E além disso, para você ganhar um material bônus, um roteiro para você fazer uma excelente análise de cenário, para você entender o seu momento e quais são os seus próximos passos para ativar o seu poder inconsciente, para ser ilimitado, para comandar o seu inconsciente e parar de ser comandado por ele. Para você receber esse material, você precisa acessar a pesquisa que eu preparei. São perguntas, são poucas perguntas, é rápido, é fácil, mas seja muito sincero ao responder aquelas perguntas, porque é com base nessas perguntas que eu vou te conhecer melhor. Eu vou entender as demandas reais para que eu possa, na semana, nas aulas que eu vou apresentar, nas lives que eu vou fazer, te entregar exatamente aquilo que você precisa, exatamente aquilo que você quer. Dessa forma, vai caber como uma luva tudo isso, beleza? Então, recapitulando, estamos na terceira live, eu já vou falar o assunto dessa live, é incrível. Se é que você já não viu no título, né, do vídeo, mas tudo bem, vamos fazer um suspense. Estamos na terceira live, a primeira live foi um panorama geral sobre a sua mente. Você entendeu, se você assistiu a live, você entendeu como você é controlado. Como que você até pode achar que decide, mas não é você que decide. Antes de você decidir, algo dentro de você já decidiu. E se você não entende esse algo, não troca uma ideia com esse algo, não vira amigo desse algo, você vai ser conduzido. E esse algo é o seu inconsciente. Na segunda live eu te mostrei, te provei como você é, dei exemplos reais que apareceram na minha clínica ao longo desses anos, como você é uma criança mal programada e é fundamental olhar para isso. E hoje nós vamos falar sobre ele.
o firewall. O grande firewall, o grande porteiro, o grande chefe, o senso crítico, essa vozinha que é muito importante, mas que pode ser um problemão. Paradoxo, né? Eu sou muito paradoxal, eu sou muito controverso, mas você vai entender. Eu vou te mostrar tudo isso aqui, passo a passo. Eu vou te provar que eu tenho certeza que você já fez várias coisas para mudar. É claro, ninguém que está num momento ruim, ninguém que quer evoluir, mudar, fica ao acaso, fica parado, esperando a vida acontecer. Pelo menos eu espero que não. E se você está aqui, é porque você está tentando movimentar. Então, provavelmente você já viu o áudiozinho de auto-hipnose na internet, você já tentou pensamento positivo, você já viu a lei da atração, o milagre do amanhã, acordar de madrugada, tomar banho gelado, olhar para o espelho e fazer afirmações. Você já tentou tudo isso, já tentou respiração, já tentou, enfim. Eu sei que você já tentou várias coisas. E não quer dizer que essas coisas não funcionam. Mas se você não ultrapassa o firewall, se você não acalma o seu coração, se você não acalma o seu senso crítico, ele vai barrar tudo isso que você já tentou e todo o resto que você vem a tentar. Então, você está no lugar certo. Eu vou te explicar e vou te provar que sem ultrapassar o seu senso crítico, nada disso funciona. E é por isso que o protocolo do Hackeando a Sua Mente funciona tão bem. Porque ao longo dos meus mais de 20 anos desenvolvendo pessoas e dos meus mais de 15 anos atendendo na minha clínica todos os dias, dando cursos no Brasil inteiro para psicólogos, terapeutas e para pessoas como você que simplesmente querem destravar na vida, querem ser mais, sentem que podem mais e querem liberar esse poder. Eu entendi isso. Eu entendi o sistema que eu te mostrei na primeira live. E mais do que isso, eu entendi como ultrapassar essa barreira e como falar a mesma língua do seu inconsciente. Depois que você entende isso, acessa o seu inconsciente e aprende a conversar com o seu inconsciente sem briga, sem conflito, sem culpa, sabe? Tudo isso funciona. Tudo isso fica muito mais fácil. E vamos lá. A última informação para a gente já começar no conteúdo de hoje, você vai conhecer o firewall, tá? Eu vou tocar a live aqui, eu não vou parar, não vou abrir para perguntas ao vivo aqui agora. Mas se você tiver alguma pergunta, fica em paz. Coloca no chat, coloca nos comentários, se você está vendo isso aqui gravado, comenta aqui com a sua dúvida, vai nos meus stories, porque eu vou abrir lá no Instagram uma caixinha de perguntas, você pode tirar dúvidas à vontade por lá também. E aí eu prometo que todas as perguntas que eu receber serão respondidas, certo? Dito tudo isso, último anúncio, beba água. Esse talvez seja o mais importante. Hidrate-se. Seu cérebro tem água pra caramba. Hidratar te ajuda a pensar melhor. Beleza? Vamos que vamos. Firewall. Que diacho é isso, né? Por que só pensar positivo? Por que ouvir áudiozinho aleatório na internet, música de estimulação bilateral, de frequência XYZ? Por que cocriação, a lei da atração? Por que essas coisas, por mais que as pessoas digam que funciona para alguns, não funcionou para você até agora? Não é sobre dizer. Não é sobre fazer. Não é acordar de manhã que vai te dar resultado. Não é fazer afirmações no espelho que vai te dar resultado. Não é tomar banho gelado por si só que vai te dar resultado. Porque tudo isso fala a linguagem do consciente. E a gente já está vendo aqui que o consciente é 5%. O consciente é só 5%. Então, quando você faz todas essas coisas do jeito errado, só por fazer, da boca para fora, como dizem, você continua trabalhando 5%. Banho gelado vai te trazer outros benefícios físicos, é legal, vai equilibrar talvez a produção de dopamina, maravilha. Se você curte, vai lá. Acordar de madrugada vai te dar mais tempo, mas tempo não é produtividade. Percebe? Tempo só não vai te garantir absolutamente nada. Mas tudo bem, se você gosta de acordar de madrugada, acorde de madrugada, tá tudo certo.
Fazer afirmações no espelho, da boca para fora, não vai mudar nada, porque tudo isso bate no firewall. Eu vou resgatar a metáfora que eu usei na primeira live, rapidamente. O seu telefone celular, quando você compra ele, ele já vem com algumas coisas pré-programadas, ele já vem com alguns programas instalados. É como se você ficar focado só em replicar coisas que os livros de autoajuda trazem, sem entender o propósito, sem entender o firewall, sem ultrapassar esse firewall, sem acessar o seu inconsciente, é como se você pegasse o seu telefone que veio de fábrica e configurasse, mudasse a cor, a foto da capa, né, a foto de proteção de tela, a posição dos ícones na tela do seu telefone, mas percebe que é a mesma coisa, são os mesmos programas sendo executados. Aí quando você começa a ler esses livros e praticar, né, a visualização, a cocriação, as afirmações positivas, áudiozinho de auto-hipnose, quando você começa a fazer essas coisas, você dá um passo à frente. É como se você entrasse no aplicativo, por exemplo, câmera, e configurasse a resolução da foto que você quer tirar. Percebe que você não está só mudando a cor do ícone ou a posição do aplicativo no seu celular? Você já está um pouco à frente. Você está começando a escolher a resolução da foto. Mas ainda existe um mundo de coisas que estão acontecendo no automático, que veio de fábrica, que não foi você que decidiu. É a mesma coisa. Enquanto você não entra no código desse telefone, no iOS, lá no código fonte, e começa a reprogramar de verdade, utilizar todo o potencial que esse negócio tem de verdade, você não está hackeando a sua mente. Você não está reprogramando seu inconsciente. Você está ainda ao acaso, deixando que o seu inconsciente te conduza. E eu falei essa frase, acho que na live de ontem, que é uma frase célebre de Jung, que diz: enquanto você não tomar consciência do quão inconsciente você é, você vai ser conduzido pela sua mente inconsciente e vai chamar isso de acaso. Não é sorte. Ah, não funciona comigo porque eu sou azarado. Funciona com todo mundo menos comigo. Não, para com essa bobagem. Não é sua culpa. Não é porque você é azarado. Não é sorte ou azar. Eu prego aqui todos os dias nas redes sociais justamente o contrário disso. É não depender de sorte ou azar. De não depender do acaso. De você ser protagonista da sua história, o roteirista desse filme mental que a gente constrói todo santo dia, você querendo ou não, gostando ou não, concordando ou não comigo, todo santo dia você escreve a sua história. E enquanto você não entender isso que eu estou te mostrando aqui, você vai ser coadjuvante nessa história, você vai receber o script de alguém, de uma parte sua, mas de uma parte sua, que talvez está rodando programas de quando você tinha 5 anos, 6 anos. Está tudo certo, não é sobre certo ou errado. É sobre funcionar ou não funcionar. Nós falamos muito sobre isso na live de ontem. Se você perdeu, assiste, porque são peças de um quebra-cabeça maravilhoso, mas muito complexo, que para você entender de verdade, você precisa ir aos poucos, né, e digerindo todas essas informações que eu estou passando por aqui. E aproveita que essa semana vai ficar gravada as lives e assiste tudo, faz uma maratona. Uma maratona da sua reprogramação inconsciente, do hackeando a sua mente, beleza? Então, dito isso, eu quero te falar sobre o firewall, que são as proteções que esse dispositivo e que esse dispositivo aqui tem, que te impede de acessar equivocadamente o código-fonte, o inconsciente. Então percebe que essa barreira não é do mal. O senso crítico ele não quer te sabotar, ele não quer te sacanear. Ele não está contra você. Ele está protegendo você. Ele está protegendo os seus programas, ele está protegendo os seus padrões, ele está protegendo os seus hábitos. Ele está protegendo tudo aquilo que, por algum motivo, você disse para o seu inconsciente que era o que funciona, que era o que você queria. Depois disso, boom, o firewall está lá, instalado. Ele não quer o seu mal. Ah, Thiago, mas o que o firewall está protegendo é um trauma que eu tive que está acabando com a minha vida há anos.
Esquece essa ideia de certo ou errado, de bom para mim ou ruim para mim. Não é sobre isso, porque o seu inconsciente não entende isso. Pode estar te trazendo só problema. Mesmo assim, anote, essa é a parte mais importante da live de hoje. Anote. Tudo que você faz e repete, tudo, eu não gosto de generalizar, mas nesse caso é tudo que você faz e repete, que vira um padrão, que vira um programinha, tem benefício. Entender isso já muda o jogo. Vou repetir. Tudo que você faz e repete como um padrão, como um hábito, como uma programação, tem benefício. Ah, mas o cigarro não tem benefício. O cigarro não. Mas para o fumante, o programa Fumar tem uma série de benefícios. Um monte. Posso te dizer alguns que meus clientes ao longo da vida passaram pelo meu consultório e a gente descobriu ali na interação. O cigarro, ele é status. Já foi muito mais quando tinha as propagandas maravilhosas de cigarro e tal. Mas ainda é. O cigarro, ele acalma, o cigarro é um companheiro, o cigarro é uma bengala, o cigarro é uma âncora social para aqueles que têm dificuldade de socializar. O cigarro, durante muito tempo, era uma desculpa excelente para você ir lá fora e fumar com seu chefe, com seus colegas de trabalho. O cigarro, ele era quase que muitas vezes ele é uma extensão do corpo da pessoa. Então, quando o fumante fuma um cigarro, ele não pensa no câncer, na fumaça, no tanto de porcaria que está colocando para dentro, na saúde dele que ele está detonando. Ele pensa, o inconsciente pelo menos pensa, nos benefícios. No relaxamento, na autoconfiança, na autossegurança, na companhia que o cigarro representa. Você quer um exemplo mais gritante ainda? Infelizmente, eu recebo com frequência pessoas na minha clínica que estão num sofrimento emocional tão grande que elas se cortam. É o autoflagelo, né? Elas se machucam. Tem benefício. O se machucar tem benefício. Calma, não vai embora dessa live. Você precisa entender isso, porque ignorar esse benefício vai te dificultar muito mudar. A pessoa que se corta, se você conhece alguém e perguntar para essa pessoa honestamente, ela vai dizer o seguinte. Ou ela vai dizer, quando eu me corto, a dor que eu sinto do que eu me machuco é mais fácil lidar do que a dor emocional que eu sinto. Benefício. Ou ela vai dizer o seguinte, quando eu me corto, eu sei de onde vem a dor. E a dor que eu sinto, eu não sei de onde vem. Benefício. Quando eu me corto, eu me sinto mais no controle da dor que eu sinto. Já que eu vou sentir dor, eu vou fazer uma dor eu vou me aplicar uma dor que eu, pelo menos, estou no controle. Então, o benefício de se cortar, se machucar, alivia a dor emocional, traz mais familiaridade para a dor emocional, né? Ou alivia a dor emocional, que muitas vezes é pior, maior do que a dor do corte. Pensa em tudo que você faz, por pior que seja para você nesse momento. Está protegendo alguma coisa, está te trazendo um benefício. E entender o que isso tem a ver com firewall. Entender isso, você entende a principal função desse firewall, do seu senso crítico. O senso crítico, eu vou dizer de uma outra forma aqui, é essa vozinha que fica na sua cabeça, que agora pode estar assim, ó, isso que o Thiago está falando é bobagem. Não vai nessa história, não. Não, isso aí não vai dar em nada. Sabe por quê? Porque se você entende o que eu estou dizendo, você vai conseguir mudar. Só que o seu firewall está protegendo o familiar, o padrão, o ganho das coisas que você já tem aí, do que você já faz. O seu cérebro, ele não está nem aí para o que você deseja, ele não quer felicidade, ele quer familiaridade. Frase boa, hein? O seu cérebro não quer felicidade, ele quer familiaridade. Ele quer que tudo fique do jeito que está, ele quer segurança, ele quer conforto, ele quer o conhecido, ele quer a zona de conforto, que é quentinha, gostosa. Aí você escolhe. Se você quer continuar do jeito que você está, se você quer brigar com seu inconsciente e com seu firewall, você já sabe que você está brigando com 95%, eu acho que você vai perder. Você tem uma grande chance de perder. Ou você aceita, entende
e joga o jogo. Um grande amigo meu fala muito isso. Ele fala assim, ó, não odeie os jogadores, odeie o jogo. Agora, se você escolhe jogar, jogue dentro das regras, jogue conhecendo as regras, jogue de forma inteligente. Beleza? Então, assim, ó, eu vou te dizer uma verdade aqui. Não tem como não julgar. Nós estamos falando do jogo da vida. Nós estamos falando de como a gente opera. Você gostando ou não, concordando comigo ou não, é assim que você opera. É assim que seu cérebro opera, é assim que a sua mente opera. Então, já que a gente tem que julgar, caramba, vamos julgar bem, vamos julgar leve, vamos julgar para ganhar o jogo. Para ser feliz. Ou não? Sim, né? Então vamos lá. Entender o ganho secundário, entender que tudo que você repete tem um benefício ou protege alguma coisa, você está entendendo o papel do seu senso crítico, dessa vozinha que fica o tempo todo, não vai não, é muito esforço, é muito difícil, isso não é para você, não vai dar, você é assim mesmo, aceita que dói menos. Você é burro, nossa, deixa de ser incompetente. Ó, bem que eu te avisei, que você não ia dar conta. Pô, você nunca ouviu isso de você, não? Te fazer uma pergunta aqui. Nesse momento da sua vida, com quem que você mais conversa? Diariamente, assim, em média. Quem é a pessoa da sua vida que você mais conversa? Pensa aí, você vai dizer, sei lá, minha esposa, meu marido, meu filho, minha amiga de trabalho. E está errado. A pessoa com quem você mais conversa é você mesmo. E essa conversa é muito importante. Ela é tão importante que a gente vai ter uma live só para ela. Mas eu preciso te dizer essa verdade aqui agora. É com você que você conversa a maior parte do tempo. E eu tenho certeza que você não está prestando atenção nessa conversa. Como anda essa conversa? É uma gritaria ou é um diálogo? É organizado ou é uma bagunça? É para te impulsionar ou para te drenar energia? Para te paralisar? Para te deixar com medo, com dúvida, ansioso, deprimido? Você conversa com essa voz o tempo todo e ela é esse firewall. E ela está protegendo a familiaridade, ela está protegendo o seu padrão. Logo, enquanto você não tem como eliminar essa voz. Percebe? Ela é para proteger o programa, para que você não faça bobagem, sem querer, acidentalmente, e para que ninguém te hackeie. Caramba, o iPhone, inclusive, é muito conhecido pela sua segurança, né? Tem um monte de sistema aqui que protege o código-fonte desse negócio. A Apple, inclusive, contrata hackers para tentar hackear o próprio sistema, para encontrar falhas, para corrigir as falhas, para tornar o sistema mais seguro. Todas as vezes que você tenta mudar uma coisa do jeito errado, você está fortalecendo o seu sistema de segurança. Vai ser ainda mais difícil mudar depois. Eu vou te mostrar na próxima live o mecanismo por trás disso, que é o mesmo mecanismo que te faz ter comportamentos compulsivos. Seja comer compulsivamente, seja comprar compulsivamente, seja julgar compulsivamente, usar drogas compulsivamente, beber, fumar, qualquer coisa, compulsivamente. E toda vez que você roda esse programa, e aí que eu acho que, na minha opinião, é o principal risco de você continuar tentando mudar sem um caminho. É que toda vez que você tenta mudar e falha, você fortalece o firewall. Você fortalece o seu senso crítico, você fortalece a vozinha te criticando, te jogando para baixo, te travando, te paralisando. Você fortalece os seus programas que não estão mais funcionando. E aí cada nova tentativa vai ser mais difícil. Até que você entenda que o seu inconsciente não quer o seu mal. Só que para ele, o seu bem é aquilo que você repete. E não aquilo que você quer. E não aquilo que te faz bem. Aquilo que você repete. E o que você repete é o que está programado. E o que está programado está protegido pelo seu senso crítico, pelo firewall. Ultrapassar o firewall. Como é que você faz isso? A gente tem maneiras, inclusive, naturais, que o nosso cérebro todo santo dia utiliza. Como é por que isso, né? Cara, o nosso cérebro ele é um órgão pequeno
comparado a tantos outros do nosso corpo, comparado ao nosso corpo como um todo, ele ocupa um espaço muito reduzido. Mas ele gasta 20% da energia diária que você gasta. Pensar gasta energia. Essa vozinha falando na sua cabeça consome uma energia absurda, tipo um ar-condicionado ligado no 220 dia e noite. Gasta muita energia. Então, em alguns momentos do nosso dia, naturalmente, o nosso senso crítico, o nosso firewall, ele dá uma afrouxada. Ele dá uma passeadinha. Ele não desliga, mas ele entra no modo, sabe, no modo stand-by. Ele tá ligado, mas ele está no stand-by, poupando energia. Qualquer coisa que aconteça aqui, se eu balançar ele muito aqui, ele acende. O senso crítico é a mesma coisa. Eu vou te dizer alguns momentos do seu dia em que o seu senso crítico, o seu firewall, está mais enfraquecido. Antes de dormir, todas as noites, antes de dormir, completamente, antes de entrar no sono, você entra nesse estado que muita gente chama de estado flow, um estado mais criativo, num estado meio acordado, meio dormindo. E nesse estado, antes de adormecer, o seu senso crítico ele dá uma afrouxada, para economizar energia. Na hora de acordar, um pouco antes de despertar completamente, naquele momento ali que você não sabe se você está sonhando, se você está dormindo, antes de acordar para o seu dia, o seu firewall está rebaixado. Você está nesse mesmo estado de flow. Todas as vezes que você está fazendo uma coisa muito automática para você, por exemplo, dirigindo, se você dirige há muito tempo, já dirige automaticamente, fazendo um caminho que você faz todo dia, levando seus filhos na escola, indo para o trabalho, voltando para casa, indo para a academia, parece que você chega no lugar e fala assim, caramba, já cheguei. Às vezes você nem percebe o caminho todo, né? Você está no piloto automático. Quando você está nesse piloto automático, o seu senso crítico está rebaixado. Quando você está fazendo algo com extremo foco e atenção, como assistindo um filme, lendo um livro, redigindo algo no seu computador em que você está seu consciente está extremamente focado numa atividade, o seu firewall está rebaixado. E olha que interessante. Você está mais exposto às influências de fora, aos hackers, se o seu firewall está rebaixado. Mas você também, nesses momentos, estaria com mais acesso ao seu inconsciente, para entrar ali, para conversar com ele, para perceber o seu inconsciente, para trocar uma ideia com o seu inconsciente, para reprogramar, para hackear o seu inconsciente a seu favor. Mas você que não entende, não percebe, não sabia, não é sua culpa, você só não sabia, perde todo santo dia essas oportunidades de reprogramar corretamente, de mudar de dentro para fora, consistentemente, de forma sustentável, ecológica. Com todo o seu sistema, razão e emoção, coração e cérebro, consciente e inconsciente a seu favor. E é claro, a gente tem várias ferramentas para intencionalmente, na hora que você quiser, diminuir a presença, a atenção ali do seu porteiro, do seu firewall, do seu senso crítico. Você pode usar respiração, meditação, técnicas de auto-hipnose, você pode usar técnicas da reprogramação inconsciente, que é o meu método, para hackear a sua mente. Percebe que quando a gente não tem informação, a gente perde a oportunidade, mas só ter informação não muda nada. Porque você precisa entender o passo a passo e fazer o correto. Eu vou falar nas próximas lives sobre algo muito importante, mas eu já vou colocar uma pulga atrás da sua orelha aí. Quando você entende esse mecanismo, olha que interessante o que acontece. Você já tentou emagrecer, você está operando e não conseguiu, você está operando da seguinte forma. E eu vou te dizer que é dessa forma, porque, beleza, você é uma pessoa única no mundo. Pessoas são diferentes, mas padrões são iguais. Padrões não mudam. Então, se você tentou emagrecer e não conseguiu, o seu padrão é o seguinte. Ou você está querendo fazer um esforço absurdo para então conseguir emagrecer, ou você está querendo
ter coisas, ter uma academia para ir, ter uma roupa legal, ter um fone de ouvido de última geração, ter uma roupa maravilhosa, dry fit, ultra power, não sei o que tem, ter suplementos e tal, para alcançar o seu objetivo. Você quer ter para ser ou fazer para ser. Só que se você quer ter um corpo magro, você primeiro precisa começar sendo magro. Como assim? Eu sou obeso? Ser é mentalidade. E você só vai conseguir fazer isso, ser, para fazer o que tem que ser feito. Você precisa fazer o que tem que ser feito. Mas antes você tem que ser, para fazer, para ter. Quando você entende o firewall e afasta o firewall, você muda a mentalidade. E com uma mentalidade magra, você vai fazer o que uma pessoa que tem a mentalidade magra faz para ter os resultados que uma pessoa que tem a mentalidade magra tem. Só que isso só vai acontecer se você entender que existe um firewall, que ele não quer o seu mal, que ele está te protegendo. Então, o meu convite para você começar já, né, a entender o que o ganho que eu quero que você tenha com essa live aqui. Pensa o seguinte: você quer mudar alguma coisa na sua vida? Se a resposta for sim, você vai colocar no seu papel aí aquilo que você quer mudar. Eu quero emagrecer, eu quero ter uma vida mais ativa, eu quero começar a correr, eu quero a academia, eu quero parar de fumar, eu quero não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Por enquanto eu não vou entrar no mérito de que provavelmente você vai colocar isso errado aí no papel. Mas tudo bem, acho que na última live dessa semana eu vou te ajudar com isso também. Mas por enquanto só coloca o que você quer aí no papel. E uma vez no papel o que você quer, ou as coisas que você quer, pensa o seguinte: se eu quero mudar isso é porque eu não faço isso agora. Talvez eu faça o oposto. Eu quero parar de fumar, é porque eu estou fumando. Eu quero emagrecer, é porque eu estou sobrepeso ou obeso. Eu quero uma vida mais ativa, porque eu estou sedentário. Eu quero começar a correr, porque eu não corro. E daí você vai começar a entender o seguinte: eu já tentei mudar isso aqui, então ó, o que eu quero fazer, né? O que eu estou fazendo, que vai ser o oposto, eu já tentei mudar isso e não consegui? Se sim, esse comportamento que está me impedindo de mudar, o que ele está protegendo? Eu vou te dar exemplo, calma. Vamos lá. Supondo que eu quero começar a correr e não estou correndo, e já tentei correr e não consegui. O que eu estou fazendo para não estar correndo? Cara, eu invento um monte de desculpas para não ir. Não começo. Não começo. Tá. E esse comportamento de simplesmente procrastinar a corrida, não correr, o que isso está protegendo? Pode estar protegendo mais tempo com a minha família. Pode estar protegendo meu tempo de televisão. Pode estar protegendo meu tempo zapeando aqui no Instagram. Pode estar protegendo a minha preguiça, que é gigantesca. Pode estar protegendo o meu soninho, porque eu me propus a correr de manhã e aí eu vou ter que acordar 1 hora antes. Então, não correr está protegendo essa 1 hora de sono. Vou dar um exemplo um pouco mais avançado aqui agora. Eu preciso poupar dinheiro e estou consumindo feito um maluco, não consigo economizar. Já tentei e não consigo. O que essa gastação, essa dificuldade em economizar está protegendo? Pode ser o meu conforto. Eu acho que para ter conforto eu tenho que ter um monte de coisa e eu quero ter um monte de coisa. Eu acho que é meu status, porque eu preciso de um carro incrível que me custa uma fortuna e eu não consigo economizar. Começa a se perguntar mais fundo. Essa gastação pode estar protegendo uma compensação. Eu nunca tive um carro, eu nunca tive... Eu passei fome na infância, eu passei dificuldade na infância, e agora que eu tenho um salário, que eu pago as minhas contas, eu quero ter tudo que eu quero. Olha só, está protegendo uma criança ferida, está protegendo um adolescente frustrado, está protegendo uma falta, talvez, de alto valor. Percebe o que eu estou fazendo aqui? Entende isso aqui, que isso aqui é incrível. Começa a listar as coisas que você não consegue mudar. E pergunte-se honestamente: o
que isso tá protegendo. Porque se você ignora que tudo que você faz ou não faz, tudo que você consegue mudar ou não mudar, tudo que você repete, tudo que é um padrão, e o padrão pode ser de não ir na academia, não priorizar a alimentação, não parar de fumar, não emagrecer. Isso é um padrão. Isso está protegendo alguma coisa. Quando você entende o que isso está protegendo, você dá o primeiro passo, para depois nós vamos continuar isso aqui, é claro. E no dia 6 ao dia 13 eu vou explicar em detalhes, claro. Mas aí você já começa a ter material para sentar com o seu inconsciente, metaforicamente falando, né? Óbvio. Trocar uma ideia com o seu inconsciente. E falar, inconsciente, eu sei que não ir na academia está protegendo esse medo de eu não conseguir correr. Medo de falhar. Mas se eu não tentar, aí é que eu não vou conseguir mesmo, percebe? Aí você começa a negociar com o seu inconsciente e não brigar com o seu inconsciente, porque toda vez que você briga com você mesmo, quem perde? Responde. Eu falo isso sempre, porque entender isso muda tudo. Você tem que parar de brigar. Você tem que começar a fazer acordos, contratos, negociar. Só que para você negociar, o primeiro passo é entender o ganho. A intenção positiva, anota isso aí, a intenção positiva do seu inconsciente, a intenção positiva do seu firewall, a intenção positiva do seu comportamento, a intenção positiva de se cortar, a intenção positiva de se fumar, a intenção positiva de querer emagrecer com todas as suas forças e continuar comendo feito um doido e comendo mal e fora de hora e doce, processado, de querer correr e não conseguir, de querer ir na academia e desistir. Qual a intenção positiva? Então, esse é o exercício. Ah, mas isso é muito fácil. Não. Eu já vou te dizer, se for fácil fazer isso, você está fazendo errado. Isso é difícil pra caramba. Mas é o jeito de mudar fácil. Então, eu postei recentemente um vídeo que fala assim, né? É um precipício, um pico, um vale e um pico. Né? E ele se repete. Então, se você começa no pico, o início é fácil, né? É só descer. Mas o fim é difícil. Você vai ter que subir um baita de um morro. Se você começa no vale, o início é difícil. Mas depois é só descer. Fica fácil. Se você começa a mudar do jeito errado, com força de vontade, com determinação, com respiraçãozinha, com visualizaçãozinha feita errado, com auto-hipnose aleatória, com acordando de madrugada, tomando banho gelado, fazendo... você vai gripar. Vai piorar mais ainda a situação. Se você começa fácil demais, depois é muito difícil. Agora, se você começa no difícil e trabalhando com inteligência, não é burro de carga, é trabalhando com inteligência, entendendo o que você está protegendo, o que sua mente está protegendo, entendendo o ganho secundário, a intenção positiva, depois fica fácil. Ninguém gosta de olhar para dentro e começar a olhar para os problemas. Mas é necessário para uma mudança definitiva e duradoura. Certo? Falamos então do senso crítico, dessa vozinha que é um firewall, que protege o seu inconsciente, que protege a sua programação, que protege os seus padrões. E tudo que você faz tem um ganho secundário, uma intenção positiva, um benefício. Se você ignora esse benefício, mudar vai ser muito difícil. Se você entende e identifica o que você está protegendo ao não fazer, ao não correr, ao não fazer dieta, ao não ir na academia, ao não parar de fumar, ao não conseguir juntar dinheiro. Se você entende o que você está protegendo, e muitas vezes você vai encontrar aquela criança mal programada que eu falei na live de ontem. E tudo certo. Mas você vai identificar. E se você não identificar, vai continuar no efeito sanfona na sua vida. Então é uma escolha. Cara, se o seu jeito der certo, você já tinha conseguido. Então abre o seu coração, abre a sua mente, vem comigo, amanhã tem mais live, depois tem mais live. Semana que vem, do dia 6 ao dia 13, tem a semana do Hackeando a Sua Mente. Ao vivo, de graça. Clica no link, vai na minha bio, me manda mensagem, comenta qualquer coisa aqui. Nós vamos te mandar o link, você vai se inscrever, é super rápido. Entra para o grupo de WhatsApp, responde a pesquisa para eu poder te entregar, você não vai nem acreditar no que eu vou te entregar semana que vem.
Entra para o grupo de WhatsApp para receber o material bônus, para receber as notificações, assiste às aulas, anota e faz o negócio. E aí você vai mudar. Aí você vai mudar. E eu não, e nada demais, eu não sou mágico, não é milagre, eu não estou prometendo nada aqui, não é coach de internet, nada disso, não. Tem 20 anos que eu faço isso. Tem 15 anos que eu faço isso especificamente utilizando a reprogramação inconsciente. Hackeando mentes, ajudando pessoas a ativar o poder inconsciente e ser ilimitado. Milhares de pessoas na minha clínica. Mais milhares de alunos no presencial, mais centenas de alunos no online. Milhares, talvez já. E é isso. Meu propósito é esse. Porque eu acredito de verdade que uma mente melhor faz um mundo melhor. Vem se tornar uma pessoa melhor. É incrível. É incrível sair do piloto automático. Às vezes, a gente entra nele. Psicólogo tem problema, eu tenho problema, é óbvio, eu caio nas armadilhas. E às vezes eu até me permito ficar um pouquinho nessas armadilhas. Mas quando eu quero, é uma escolha. Se eu quero ficar, eu fico porque eu quero. Se eu quero sair, eu saio porque eu quero e eu sei como. E não é sobre não sentir raiva, não sentir tristeza, não sentir medo, não é sobre não duvidar de você, não é sobre não ser tímido. Eu sou tímido pra caramba. Só que a diferença é o seguinte, antes eu não conseguia dar uma palestra, não conseguia fazer as coisas que eu amava, que era tocar, porque eu morria de timidez. E depois, eu sou tímido ainda, mas eu dou palestra, eu faço live, eu gravo conteúdo, eu boto a cara a tapa, eu loto, como fala, gente? Nossa, eu loto teatros para fazer show de hipnose, palestra, treinamento. Mas eu sou tímido. Então tá tudo certo. Não é, esse papo furado de livro de autoajuda, superficial, raso, de que a vida você tem que bater no peito, gritar eu posso, eu quero, eu consigo e seguir. Não, tem problema, tem BO. Você cai nas armadilhas, mas você sai. E a sua vida funciona. É sobre funcionar. Leve. É isso. Beleza? Então, se você está vendo isso aqui gravado, bota aqui sua dúvida, bota aqui sua pergunta, eu vou responder todas elas nos stories, vai lá. Se você não me segue, me segue. Se você não curtiu esse vídeo, pô, curte aí. Incrível esse material. Curte, compartilha, manda para alguém que precisa mudar de vida. E lembre-se, clica no link, se inscreve para a próxima turma, que já é semana que vem, dia 6 ao dia 13 de abril de 2026. O próximo Hackeando a Sua Mente, onde eu vou te mostrar como ativar o seu poder inconsciente e se tornar ilimitado em todas as áreas da sua vida. E não é sobre poderes mágicos, é sobre liberar todo o seu poder. É a diferença de uma mente ilimitada e uma mente ilimitada, porque todos os limites que você coloca para você está na sua mente. Sabe quantos medos que o ser humano nasce? Quando o ser humano nasce, ele tem 2 medos programados: barulho alto e queda. Todos os outros medos que você pode estar tendo aí agora, você colocou aí dentro. E se você colocou, sabendo como, dá para tirar. Beleza? Obrigado pelo tempo de você, pelo seu tempo. Obrigado por estar aqui, pela sua presença, obrigado pela sua atenção. Eu te vejo amanhã, certo? Amanhã. E amanhã eu vou falar uma coisa para você que é muito, muito importante. Não adianta só ultrapassar o senso crítico. Se você não entender sobre as frequências da sua mente, se você não entender sobre o estado de transe, o estado da reprogramação inconsciente, não adianta. Mas que bom que você está aqui. Que bom que eu vou te mostrar amanhã como fazer isso. Te vejo amanhã. Te vejo no Instagram. Te vejo no YouTube. Te vejo no evento do dia 6 ao dia 13. Se inscreve. Se inscreve. Você não vai se arrepender. Um abraço. Até a próxima.